Boa noite, muito boa noite. Obrigado, Felipe, pelo feedback. Boa noite a todos. Em breve iniciaremos nosso estudo dessa noite, um estudo palpitante, que a dizer respeito à missão dos espíritas, de muita importância para todos nós que nos consideramos espíritas. E em brevíssimo a gente inicia. Bem, meus irmãos, é chegada a hora. Vamos respeitar o nosso horário, né? Em brevíssimo a gente vai dialogar um pouco, conversar sobre um tema de suma importância para todos nós e que fica aqui registrada a nossa gratidão, a nossa alegria de participarmos com a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, que vem fazendo um trabalho tão importante neste momento de quarentena, que vem seguindo com fortaleza moral diante da pandemia, mantendo ao vivo os estudos diariamente, às 9 horas da manhã, às 20 horas da noite, e todas as quintas-feiras, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós queremos parabenizar a casa pelo trabalho, pela organização, por toda satisfação de ver esses trabalhadores com afinco, com boa vontade, trabalhando neste momento. Dando sequência, na verdade, num projeto que possivelmente mudará sempre rumos na nossa existência, porque pós-pandemia a gente sempre estará disposto a trabalhar neste formato, sabendo a importância da divulgação do Evangelho. Todo momento que nós nos dedicamos ao Evangelho é mais uma construção que nós podemos fazer no nosso campo íntimo, serenando os nossos corações. Então, nós queremos deixar aqui registradas a nossa alegria, a nossa gratidão, os companheiros que nos fornecem tamanha oportunidade de estudo, porque em realidade é uma oportunidade única para quem pode fazer um estudo, realizar um estudo, e gasta horas fazendo reflexões. Então, para nós constitui verdadeira gratidão estarmos aqui unidos. E sabemos que este vídeo, meus amigos, ele fica registrado na casa, de modo que a gente possa divulgar para todos os companheiros que julgarmos importantes, para a gente difundir a doutrina de Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Agora, não restam dúvidas para que entendamos os ensinamentos do Cristo. Portanto, hoje, sem mais delongas, nós queremos conversar sobre um tema proposto, que foi a missão dos espíritas. Esse tema ele está no item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma temática de suma importância, haja vista sempre nos enaltecemos como espíritas. E hoje, afinal de contas, iremos fazer uma reflexão do que é ser espírita e qual a sua missão aqui no planeta Terra. Pois muito bem, para que iniciemos as nossas reflexões, irei lhes contar um conto referente ao livro de Irmão X, psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, intitulado Contos e Apólogos, a narrativa 14ª a uma lição importantíssima, chamada A Lição do Discernimento. Nesta lição, meus irmãos, iremos encontrar a seguinte proposta. Finda a cena brutal em que uma mulher seria apedrejada, seria lapidada, Simão Pedro, que andava de próximo, de perto a Jesus, interpelou-o carinhosamente, dizendo: Mestre, não será lícito ou ilícito que nós façamos os braços abertos para acolher uma pecadora? Não seria ilícito? Não seria ilícito nós indicarmos esta pecadora ao nosso recanto, de modo que
ela possa ser acolhida, isso não constituiria um apoio à devassidão, ao pecado? Jesus meditou um pouco mais, e redarguiu a Simão Pedro, dizendo: Simão, todos aqueles que nós julgarmos, seremos medidos de igual forma pela mesma medida de julgamento. Portanto, não julgueis, Simão. Ele redarguiu, algo irritado, dizendo: Senhor, compreendo que a caridade deva ser um aspecto importante para que consigamos afastar os juízes errôneos da nossa consciência. Mas, mestre, convenhamos, como viveremos para discernir? Imaginemos nós que uma pecadora como esta, que está sendo apedrejada, esteja influenciando famílias honrosas, estragando a dignidade de famílias. Este quadro de lama poderá influenciar as crianças e os jovens. Não seria lícito não acolhermos esse indivíduo? O mestre serenamente começou a observá-lo de forma que ele conseguisse pescar o ensinamento. E insistiu Simão Pedro nas suas reflexões. Mestre, não seria o acolhimento a esta mulher que mancha o ministério do lar, que é uma adúltera, não seria ilícito acolhermos? Insistiu nessa pergunta. Não seria, então, uma indução à prática do mal? O mestre novamente olhou calmamente e redarguiu. Simão, quem de nós poderá observar a extensão de toda essa ocorrência? Quantas lágrimas esta irmã desventurada não deverá ter vertido? Quem será o primeiro a ter empurrado pelo despenhadeiro? Qual será o desafio que ela vem enfrentando? E Simão, querendo exalçar a justiça, disse: Muito bem, Senhor. Já que ela não pode ser a culpada, procuremos por nossa vez, então, aqueles que podem ser o culpado ou os culpados. Procuremos por nossa vez aquelas pessoas para que sejam punidas. E, insistindo neste pensamento, o mestre sorriu com generosidade e disse: Acalme-se, Simão. É necessário sempre enaltecermos o lado positivo. Observemos que esta irmã pode estar desesperada no caminho, procurando por auxílio, mas, mas dessa forma procuraremos os culpados, mestre. Por isso, nós não deveremos economizar açoite e o cárcere. E Jesus observava aquela situação. Mais adiante, uma senhora que acompanhava ambos a passos lentos notou a sublime oportunidade de comunicar àqueles dois, dizendo: Bendito seja Deus que lhes colocou em meu caminho. Em realidade, vocês honram a fé de nossos antepassados, de nossos pais. E lhes digo que esta mulher, a qual acaba de ser apedrejada, ou quase foi apedrejada, ela é minha sobrinha, é filha de minha irmã paralítica e cega. Dessa forma, eu lhes digo em realidade que ela não manchou seu lar. Nós estávamos na circunvizinhança, descendo para que pudéssemos ir ao mercado. Veio um homem, de repente, este homem quis assaltá-la, quis ter com ela algo a mais, e ela, de corpo a corpo com ele, lutou, conseguindo então, não conseguindo então o que almejava. Neste ínterim, ele começou a gritar que ela era uma mulher que desrespeitava o lar, uma adúltera, pedindo por lapidação. Os homens, portanto, chegaram e nós ficamos de mãos atadas. Louvado seja Deus que vocês estão aqui. Simão Pedro, ouvindo essa assertiva dessa doce senhora, uma velhinha bem idosa, disse então, com os punhos cerrados: Muito bem, iremos atrás deste homem que fez isso. Ela então, como que reconduzida à alegria fraternal, disse: Ele está naquela casa, uma casa de peregrinos. Simão Pedro avançou até essa porta, abriu a porta e, quando chegou lá, ficou estacado, pálido e muito amuado, muito chateado, porque notara que aquele homem era Efraim, filho de Jatar, aquele menino comensal de sua mesa, aquele filho adotivo de sua sogra, seu cunhado, irmão adotivo de sua esposa. Ele então volta-se para Jesus, envergonhado, como a lhe pedir colo e dizer: Mestre, mestre, o que fazer? E Jesus carinhosamente o acolhe nos braços e diz:
Simão, é importantíssimo que nós não julguemos uns aos outros. Mas antes, contudo, é importante discernir. Meus irmãos, essa parábola traduz para nós outros, que nos consideramos espíritas, o ponto-chave da nossa missão. Aquilo que Allan Kardec, o bom senso reencarnado que fora, estabeleceu para nós. Nós que já recebemos de Deus a inteligência, a capacidade de pensarmos na individualização que recebemos, conforme a pergunta 76 do Livro dos Espíritas, isto é, dos Espíritos, isto é, o que é espírito? Os Espíritos redarguem dizendo, são todos aqueles seres inteligentes do universo. Se somos seres inteligentes, nós já aprendemos a discernir. E sendo este o ponto-chave, nós precisaremos investir no discernimento para entendermos a missão dos espíritos. Quando nós pensamos em discernimento, nós estamos indo além, transcendendo o pensamento apenas. Pensar, concatenar ideias, nós estamos chegando a um ponto em que conseguiremos articular pensamentos prevendo consequências de acordo com as nossas causas, prevendo os sentimentos que poderão estar atrelados a toda essa situação. Desse modo, meus irmãos, o discernimento para nós outros será de suma importância. O Espírito Erasto, no item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, irá descrever para nós outros, lá em 1863, uma passagem sublime acerca dessa missão que nós deveremos embainhar para que consigamos nos banhar de paz. Quando ele discorre sobre a temática, irá nos dizer, em primeira análise, que espiritismo é diferente de movimento espírita. Quando nós pensamos no espiritismo, nós enaltecemos uma doutrina com bases filosóficas e científicas, com objetivos morais, com produções em nossa vida de maneira que consigamos aplicar os ensinamentos de Jesus. É o cristianismo redivivo. O movimento espírita, por sua vez, é um movimento composto por homens, homens que ainda são imperfeitos. Ora, se são imperfeitos, obviamente que as suas observações ainda são imperfeitas, as suas interpretações mais ainda. Portanto, o movimento espírita é ainda dotado de erros, de particularismos, de falta, muitas vezes, de atenção aos aspectos que a própria doutrina nos apresenta, faltando, por vezes, em muitos dos nossos ambientes, o acolhimento necessário numa casa espírita, o abraço fraterno, a afetividade usual, o bom sorriso, os nomes que a gente pode chamar as pessoas para que consigamos trazê-las ao nosso coração. Hoje, infelizmente, muitas casas espíritas se fecham nesse sentido. Acabam se esquecendo da pureza e da simplicidade de Jesus e acabam optando apenas pelos cargos de uma casa espírita, se enganando com diretorias, com vice-diretorias, com secretariados, com tesouraria, e se esquecem do acolhimento àquele que chega a casa, por vezes ansioso de trabalho, ansioso de uma conversa fraterna, de uma simplicidade amiga, de um sorriso, quem sabe só de um abraço. E muitas vezes nós nos perdemos no movimento pela má interpretação que nós fazemos, porque nós nos apegamos aos nossos particularismos. Todas as casas espíritas, às quais nós temos as possibilidades de nos vincularmos, nós notamos certas características. É bem verdade que as casas apresentam, em sua extensão, um campo de ação, de trabalho, que terá um objetivo próprio. Mas nós não podemos deixar que a doutrina de Jesus, pelos ensinamentos dos Espíritos, seja deturpada pelo nosso mau movimento. Portanto, o Espírito Erasto, já vem nos trazer essa observação. Ide e pregai, homens de boa fé, pregai para aqueles que são incrédulos, para aqueles que são déspotas em seus lares, para aqueles que não querem ouvir as suas palavras. Com o seu próprio suor, com o seu próprio esforço, faça no terreno no qual você está inserido florescerem todas as sementes que você pode implementar no reino familiar, no reino de amizade, no reino de trabalho. Portanto, meus amigos, este primeiro passo que o irmão Erasto nos apresenta é justamente para que reflitamos em nós e nas nossas atitudes e ações. Porque quando nós falamos em
nós somos espíritas, nós temos que pensar qual a qualidade de espírito que efetivamente somos. Porque no nosso meio não cabe uma frase que usualmente algumas pessoas usam falar. Eu sou um espírita praticante, não praticante. Não existe isso. A doutrina espírita nos ensina que todas as vezes em que quisermos nos inserir num trabalho, num projeto de autoburilamento, nós precisamos, necessitamos da autoconstrução. Então, nós precisamos da prática constante do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, meus irmãos, é que quando nós pensamos em missão, nós estamos buscando a etimologia da palavra para remontar a incumbência, o dever, o trabalho que todos nós recebemos. E aqui nós podemos levantar algumas reflexões. Porque quando nós olhamos em nosso derredor, em relação ao nosso trabalho, ao nosso campo familiar, ao nosso campo social, ao nosso campo de saúde, nós deveríamos nos perguntar: quais são os meus desafios íntimos? Quais são as minhas dificuldades? O que ainda eu não aprendi a amar? O que os meus familiares têm como expectativa das minhas ações, das minhas atitudes? O que as pessoas esperam de mim? O que eu posso ofertar a todos eles? Como eu posso amar o meu próximo mais próximo? Como eu posso ser um verdadeiro espírita? Como eu posso ser um verdadeiro cristão? E, em realidade, são a mesma coisa. O bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Será que efetivamente nós estamos sendo espíritas? E mais, se Kardec teve o cuidado de elencar um tópico intitulado A Missão dos Espíritas, qual será a nossa missão enquanto nós nos julgamos espíritas? Bom, se temos deveres, se temos trabalhos, ainda que julguemos que esses trabalhos sejam infrutíferos, que eles sejam contraproducentes no meio no qual nós estamos inseridos, porque muitos corações que ainda estão conosco são inférteis para determinadas ideias, não estão abertos para novas reflexões, não aceitam certas crenças, não debatem, não dialogam sobre aquilo que muitas vezes é importante para nós. Então, quando nós nos pegamos em reflexão em torno do trabalho do dever espírita, nós deveremos pensar que não é simplesmente participar de uma reunião mediúnica, fazer uma palestra, ir a uma campanha no asilo, numa casa-lar, num orfanato, ou quem sabe mesmo, né, num sopão ou num trabalho de divulgação pela campanha do quilo. Não é só isso que o Espiritismo nos ensina que nós nos tornaremos espíritas, mas por fazermos inicialmente uma libertação de consciência, uma proposta de modificação de almas. Se nós conseguimos modificar o nosso próprio pensamento, os nossos sentimentos, nos libertando, nos desapegando dessas coisas materiais, claro que com a justa medida do equilíbrio, nós certamente estaremos num caminho que direciona, que endereça ao Pai. Nós, por vezes, temos dificuldades até mesmo em dividirmos um pedaço de pão material, de cedermos o nosso lugar preferido na poltrona, de emprestarmos uma caneta, um livro que é de nossa preferência. Nós ainda temos os nossos particularismos, que nós temos dificuldade de desapegar. O reino de Deus tem muito mais a ver com desapego do que com efetivamente construções externas. Então, quando Jesus nos apresenta a sua proposta, pelo Espiritismo redivivo, pelo trabalho inigualável de Kardec, nós iremos notar que para nos identificarmos com a missão espírita, será necessário que nós façamos uma reflexão em torno dos nossos deveres. O Espírito Alcione, no livro Renúncia, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, irá dizer que felicidade é a consciência do dever cumprido. Ora, se nós estamos olhando ao nosso redor, se os nossos familiares verificam que nós temos coerência nas nossas atitudes, retidão de consciência, de sentimento, certamente estaremos cuidando dos nossos deveres. Mas mais do que os nossos familiares, se a nossa consciência nos liberta, diante da regra áurea, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, nós estaremos num caminho. A partir daí, poderemos começar a discernir missão espírita de postura messiânica. Quando nós pensamos em missão espírita,
nós estamos identificando qual é o nosso raio de ação em que nós temos compromissos com corações, por vezes seculares, milenares, que ainda não aprendemos a amar ou que intensificamos os nossos laços de amor. Quando nós pensamos na missão espírita, nós temos a função de fazer a libertação de consciências. Em primeiro plano, da nossa consciência. Em segundo plano, se estiver na nossa alçada, ajudar, auxiliar o nosso próximo. Entretanto, muitos de nós, sobretudo quando esposamos os princípios espíritas, nós acreditamos que devemos manter uma postura messiânica, uma postura de Jesus, uma postura que não está ao nosso alcance. E queremos nos santificar de um momento para o outro. Assumimos uma postura puritana, como se nós, a partir dali, nos tornássemos um monge, nos tornássemos um santo, e em realidade as outras pessoas estivessem numa condição inferior à nossa. Quando nós estamos mais predispostos a salvarmos o outro em detrimento de nós próprios, nós não estamos entendendo a missão espírita. Quando nós entramos num avião, a aeromoça ou o aeromoço sempre nos direciona. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Em primeiro lugar, coloque a máscara em si para depois colocar quem está do seu lado. Essa é uma postura de alto amor. Essa é uma postura de missão espírita. Porque eu não poderei salvar ao próximo se não salvarei nem a mim mesmo. E o alto amor aqui, entendamos, é muito diferente do egoísmo. Porque o egoísmo tem a proposta de arregimentar, de trazer coisas e pessoas para si, de apego. Já o alto amor tem uma proposta de autolibertação, de entender que você próprio é especial para Deus, assim como seus irmãos, e que você deseja o bem de todos, mas em primeiro lugar está implícito em nossa consciência, em toda a nossa estruturação psíquica e de alma, a lei da conservação da matéria. Precisaremos nos manter intactos para que consigamos auxiliar o próximo. Portanto, meus irmãos, nós muitas vezes nos deparamos em verdadeiros dilemas. São dois lemas. Aquele a que nós nos debruçamos em estudos, em reflexões, em orações, a que nós determinamos como espiritismo, portanto, nós não julgamos espíritas, e do outro lado, já que estamos inseridos numa materialidade, nós pensamos sempre no posicionamento do materialismo, que também é uma crença, mas uma crença que está muito mais vinculada à materialidade do que especialmente à espiritualidade. Em realidade, o materialismo prega o aqui e o agora. Quando o Dr. Bezerra de Menezes foi interpelado por um materialista, ele, Dr. Bezerra, fez a seguinte reflexão: se o materialismo conseguir consolar uma mãe que perde um filho, consolar uma dor de alguém, certamente o materialismo estará certo. Mas enquanto ele não conseguir trazer uma proposta consoladora, infelizmente eu ainda guardarei em meu coração os princípios espíritas. Porque o princípio espírita nos dá a noção da vida espiritual, a reencarnação. Ora, se todos nós estamos aqui, estamos seguindo a inércia do tempo, estamos seguindo a inércia das nossas consequências. E quando pensamos nas nossas consequências, nós sabemos que a reencarnação é a entrada do espírito reiteradas vezes, repetidas vezes, no invólucro carnal, a fim de contemplar um duplo objetivo: evolução moral e evolução intelectual. São as duas asas dos anjos que nós conhecemos. Simbologicamente, nós veremos que para se alçar voos são necessárias duas asas. E essas duas asas permitirão que a gente consiga entender a natureza de Deus, a nossa natureza. Portanto, meus irmãos, a reencarnação marca para nós outros, segundo o Espírito Erasto, toda a importância da missão espírita. Valorizarmos a importância da reencarnação para nós. Mais à frente, iremos verificar que, de posse dessas reflexões, o insigne criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, enaltece a nossa mente, o nosso centro de discernimento, o nosso centro de inteligência, como sendo, rasamente dizendo, dividido em dois modos. O primeiro, ou em duas partes. O primeiro será o self, onde está toda a consciência crística, o vir a ser, onde está todas as nossas potencialidades. E a segunda parte está relacionada com o ego, onde moram os nossos sentimentos inferiores, os nossos medos, os nossos caprichos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos traumas, os nossos bloqueios,
as nossas ansiedades, os nossos receios, tudo aquilo que nós vivemos aqui na materialidade, muitas vezes está atrelado ao ego. Mas quando Carl Gustav Jung nos propõe o ego e o self, ele não coloca o self como bonzinho e o ego como o vilão. Simplesmente, ele fala de uma proposta de sincronicidade. Ele não cria polaridades. Ele estabelece um ritmo sincrônico entre esses dois fatores, esses dois espaços da nossa mente. De modo que iremos encontrar isso na nossa vivência prática. Toda repercussão externa gera em nós uma repercussão interna. Assim como todas os nossos sentimentos, emoções, os nossos pensamentos também geram uma repercussão externa. Muitas vezes nós não entendemos por que, às vezes, certas brigas acontecem ao nosso lado, certos atos de violência acontecem ao nosso lado no campo social, por que determinados acidentes acontecem ao nosso lado, por que muitas vezes nós nos perguntamos, será que acontece isso com todo mundo? As coisas para mim são muito mais difíceis do que para os outros, porque existe um movimento sincrônico entre o nosso espírito, a nossa alma, enquanto encarnados alma, e em relação ao nosso meio externo. Então, o benfeitor vem nos trazer a importância de valorizarmos as nossas potencialidades, para que essas potencialidades sobressaiam em relação ao ego. Portanto, se a mágoa está lá no ego, o perdão está no céu. Se a cólera está no ego, o perdão, a paz está no céu. Competindo-nos, porém, portanto, trabalharmos todo o nosso discernimento para elaborarmos os nossos sentimentos. Se a missão dos espíritas é a libertação de consciência, eu preciso começar a entender o que é certo e o que é errado, para libertar a minha consciência e trabalhar as minhas emoções. Nesse gatilho mente e sentimento, mente e coração. Eu me lembro que certa feita nós estávamos num centro espírita e aqui por pseudônimo de Dona A, nós tivemos a oportunidade de receber uma senhora que contava mais de 70 anos na casa espírita. Há muito tempo essa senhora não frequentava os estudos e quando ela chegou lá, eu a recebi com um sorriso e lhe disse: Dona A, quanto tempo? Seus olhos marejaram de água e ela não acreditou no acolhimento e, segundo ela, foi muito feliz ao seu coração. Porque ela disse: Você lembrava meu nome? E nós dissemos a ela: Com certeza, uma pessoa tão especial como a senhora, como não lembraríamos? Ah, meu filho, eu estou sofrendo demais. Em realidade, tenho seríssimos problemas de coluna, tenho uma mãe que está próxima da desencarnação, que já enxerga a minha avó, tem 90 anos, eu moro num distrito muito longe e, em realidade, eu tenho irmãos. Eles são novos, são dispostos e, por minha vez, eu sofro porque os meus irmãos não me ajudam com relação à minha mãe. Eu gostaria muito de receber uma orientação. Pensamos nós, por nossa vez, jovens como éramos, contávamos com cerca de 22 anos, que experiência teríamos nós para darmos a uma senhora com mais de 70 anos? A espiritualidade amiga, entretanto, soprou em nosso ouvido dizendo: os espíritos são milenares. A idade do corpo físico não quer dizer nada a respeito da idade espiritual. Aconselhemos essa nossa irmã que necessita de orientação. Tocado nas fibras mais íntimas do coração, enaltecemos a figura do Cristo. Dizemos a ela: minha irmã, a senhora já pensou que o Cristo, quando identificou o problema, quando identificou a cruz, ele não a transferiu a nenhum de seus companheiros? Se a senhora identificou o problema com relação à sua querida mãezinha, compete à senhora resolvê-lo, ainda que a senhora guarde a coluna doendo, tenha os pensamentos atormentados, porque é do nosso dever, quando nós discernimos, elaborar os nossos sentimentos. Os seus olhos marejaram mais ainda de água. Graças a Deus, estávamos no centro espírita, com a intuição dos benfeitores espirituais, porque por nossa vez não temos força moral para aconselharmos alguém com tamanha experiência, com tamanha carga de afetividade no coração. Mas como todos nós somos espíritas, nos julgamos espíritas e somos espíritos imortais, estamos à mercê da influência dos benfeitores, nos colocando, portanto, como médiuns. Devemos, dessa forma, acreditarmos no nosso dever de mediunidade. Não julguemos-nos, muitas vezes, como portas, como alguém que não tem a mediunidade. Todos nós, em alguma extensão, temos mediunidade.
Tanto é que a intuição é uma das principais formas de mediunidade. E à medida em que nós discernimos o estudo espírita, as reflexões benfazejas, as preces, as orações, nós aguçamos o potencial das nossas intuições, a ponto de conseguirmos trabalhar outras potencialidades da mediunidade, a exemplo da psicografia, da psicofonia, até chegarmos no momento de voz direta. Porque, na realidade, quando nós vamos avaliar o livro Missionários da Luz, Alexandre diz a André Luiz que a vontade da espiritualidade é que as vozes diretas pudessem ser mais efetivas, mas a nossa qualidade mediúnica ainda, ela é muito rasa para que nós consigamos estabelecer uma comunicação tão pura, tão genuína. Portanto, meus irmãos, façamos uso das nossas mediunidades, em momentos adequados, obviamente, nos horários reservados para isso, mas dentro do nosso campo intuitivo, que saibamos ser úteis na libertação das consciências. Para narrar um caso para vocês e já dar um fim, um encerramento ao nosso estudo, e possivelmente para aqueles que queiram participar, um espaço para colocarem suas dúvidas ou contribuições, nós iremos narrar um caso que particularmente fala muito ao nosso coração. Aquela era uma noite especial. As estrelas lucilavam suavemente. Não obstante, os ventos frios do Hermon passassem pelos desfiladeiros. Era mês de Nisan, abril, maio, e ela aguardava uma notícia. Uma notícia de angústia, uma notícia que despedaçaria o seu coração. Por isso mesmo, ela rezou ao Deus de Israel para que ele pudesse atenuar a carga das suas e das aflições de seu filho. Naquela mesma noite, ela, esperando essa notícia, bate um jovem em desesperação à sua porta. Era João, o amado discípulo de Jesus, o doce discípulo de Jesus, quem tivera a oportunidade do suave convívio com o Mestre. E ela foi atender a essa porta, tomada de angústia, assinalada pelo sofrimento. Quando lá chegou, ele abriu a boca e disse: Minha mãe, prenderam-no. Ele está preso. Como se ela não tivesse escutado as últimas sílabas, mas as agregado na acústica do sofrimento, rodopiou sobre os calcanhares e antes que tombasse sobre o solo, ele estendeu seus braços e a aconchegou de encontro ao peito. Duas lágrimas quentes desceram sobre o seu rosto pálido e ela disse: Qual é o crime de meu filho? O que ele fez? Por que Deus me abandonou neste momento? Maria não compreendia e João redarguiu. Acusam-no de insurreição, de perturbador da ordem. Não entendo. Há 5 dias atrás, entrou em Jerusalém, aclamado por toda a multidão. E agora, 5 dias depois, estava indo à júri popular. Ela não compreendia por que Deus houvera abandonado seu menino. Voltou para o interior do seu lar e pegou um manto grosso, à semelhança daqueles mantos que as nazarenas utilizavam para se protegerem do frio. E, impondo a sua voz, disse a João: Meu filho, leva-me para onde está Jesus. João tentou explicar os perigos da noite em Jerusalém, mostrar o quão perigoso poderia ser saírem um adolescente, saindo da adolescência, entrando na fase adulta, e uma mulher. Mas ela não se importou quanto a isso. Impostou mais firme e disse: Leva-me para onde está o meu filho. Saíram ambos à procura de Jesus. Ouviram dizer que estava no palácio de Caifás, mas lá não estava. E de tanto procurar, alguém disse com voz indiferente: Ele está no cárcere. Maria foi até lá. As suas reflexões eram rápidas e atormentadas. Quando lá chegou, foi acompanhada de um jovem legionário. Esse jovem a recebeu com uma certa ironia e sarcasmo. Ela então disse em tom sereno: Ouvi dizer que o meu filho está aí. Deixa-me vê-lo. Ele a empurrou, de modo que ela batesse a cabeça sobre as pedras, e um filete de sangue se fez presente em sua face pálida. Sentou-se ali, à espera do dia. A noite dos desesperados parece não ter fim. Refletia, refletia, e em suas reflexões rápidas e atormentadas não conseguia entender. Por que Deus? Por que Deus abandonara o meu menino? Não conseguia entender porque Roma dava a oportunidade de reabrir um processo desde que alguém se manifestasse em prol daquele que estava sendo julgado. Onde estavam os endemoniados?
os cegos que não viam e passavam a escutar ao doce contato de Jesus, onde estavam as mães, como ela, a viúva de Naim, a mulher hemorroída, que receberam de Jesus o remédio santo, que receberam de Jesus a cura para suas dores e doenças, onde estavam os mudos, os aleijados, os estropiados de toda sorte, os portadores de dermatose, onde estavam? Maria não conseguia entender. Esquecera-se Maria de que a humanidade é assim. Sorrisos quando quer se beneficiar e desprezo, distância, quando tem que beneficiar. Ela aguardou até o dia seguinte e o dia amanheceu morno, fazendo-se mais ardente no decorrer da tarde. Quando, ao fim da tarde, notou que aquele homem magro, de aproximadamente 1,78 m, 75 quilos, passava com uma coroa de espinhos. Diziam que os espinhos eram das muralhas onde estavam os dejetos da cidade. Dizia mesmo que o tétano se lhe instalara no organismo. Ela não conseguia compreender. Pensou que enlouqueceria, que estaria com seu coração referto de dor. Quando então observou que nenhum dos apóstolos e nenhum daqueles a quem foi beneficiado por Jesus estavam ali, Maria então teve um fenômeno impressionante. Pelo caleidoscópio da mente, ela foi levada aos seus 16, 17 anos. Chegando ao Calvário, cada punhalada que Jesus recebia, com os cravos de 4 polegadas, rasgando-lhe as carnes dos pulsos, era como se punhaladas fossem desferidas ao seu coração. E ela viu seu filho subir qual bandeira despedaçada. E a sua mente a transportou por um fenômeno incrível aos seus 16, 17 anos, em que ela sonhava, e um clarão se fez presente, e dizia: Maria, Ave Maria, tu que és cheia de graça, a paz ao Pai Celestial, que sejas a mãe daquele que trará a paz à terra. Ela acordou feliz, dizendo que seja feita na serva do Senhor a vontade de Deus. Que assim seja, que ele venha. Proferiu as profecias de Isaías. Ele virá, ele trará a paz à terra. Lembrou-se de José, homem idoso que tinha a função de preservá-la. Lembrou-se da estrebaria, dos animais, das visitas dos magos. Lembrou-se de todo o processo de crescimento de Jesus. Lembrou que até mesmo uma vez recebera a presença de sua prima Isabel, com quem foi casada, que foi casada com Zacarias em idade avançada, teve um filho chamado João, que era filho de Isabel. E certa feita, notou que, em conversação com Isabel, estava se sentindo preocupada, porque Jesus sempre se referia a um pai que não era José. E, em conversação com Isabel, notou que nem João nem Jesus estavam próximos. Saíram ambas para procurarem os dois e notaram, né, ante o crepúsculo, em um monte pintado em negro, João dando uma oportunidade magnânima a Jesus e Jesus dando-lhe uma outra oportunidade maior ainda, apontando para toda a terra, como um general que estivesse dando ordens a um fiel soldado. Então Maria se acerca de ambos, juntamente com Isabel, e pergunta: Jesus, tu crês que eu não preocupo contigo? Ah, Jesus, o que procuras? Cuido dos negócios de meu pai. A que pai tu te referes, Jesus? Teu pai é um homem idoso, aquele que me enviou. Cuido dos negócios de meu pai. No dia imediato lembrou-se que Isabel disse: Jesus, venha conosco para a nossa casa. E Jesus diz as sábias palavras significativamente, dizendo: é necessário que João vá primeiro, depois eu irei. E foi se lembrando de toda a criação de Jesus, até que quando ela notou, ela estava fortalecida. A sua fortaleza moral estava presente. E lembrou-se e disse: Senhor, que seja feita na serva do Senhor a tua vontade, não a minha. Notou que uma senhora chorava ao seu lado. Neste ínterim, um bom ladrão estava ao lado de Jesus, sendo crucificado, e disse: Senhor, se tu entrares no paraíso, leva-me contigo. Jesus redarguiu, dizendo: Em realidade lhe digo que hoje tu entrarás no paraíso. Quando Maria notou aquela senhora chorando copiosamente, em prantos convulsivos, ela guardou sua própria dor e disse: Aquele é seu filho? Ela redarguiu: Sim, é Dimas.
Por isso eu lhe digo, se o meu filho disse que o teu filho entrará no paraíso, acredite, pois ele entrará. Sua fortaleza moral fez com que ela assistisse ao martírio de Jesus. Os anos se passaram, Maria já estava com 80 janeiros e todos consideravam a Mãe Santíssima. A buscavam para tirarem suas dúvidas, para ter uma orientação moral. Todos os peregrinos que a procuravam era para pedir consolo. Até que certa feita, um peregrino encapuzado se aproxima dela e diz coisas de paz, do reino de Deus, da alegria. Maria não compreendia naquele ano de 67 por que tanta raiva de Jesus, por que tanto ódio em direção àquele espírito sublime, por que leões comendo pessoas, se a sua mensagem era tão clara e transparente, uma mensagem de paz. E aquele peregrino ali agora encapuzado, lhe dizendo de paz, que saudade de Jesus. Ele tira o capuz, ajoelha-se e diz: Minha mãe, eu aqui estou. Maria Santíssima, nossa querida mãe, nos deu um exemplo fortíssimo de discernimento, que foi cada vez mais trabalhado no coração. Meus irmãos, que a nossa missão de espíritas possa ser uma missão de amor, de afeto, de compreensão da vontade de Deus, no meio no qual nós estamos inseridos, tal qual Maria fez. Evidentemente que ainda estamos distantes de termos um amor deste no nosso coração, mas é começando na construção diária que nós chegaremos lá. Deixo a todos aqui o nosso boa noite, a nossa alegria de estarmos com todos, que aqueles que apresentarem alguma dúvida, que estejam presentes, podem colocá-las, podem fazer as suas observações, que nós estaremos dispostos a conversar, a interagir, a responder. No mais, nós pedimos a Jesus, nosso benfeitor espiritual, maior, aos anjos da guarda, aos nossos mentores, à espiritualidade amiga, que neste momento está em nossos lares, que possa fluidificar as nossas águas, que possa nos instruir. Amigo Jesus, unindo os nossos pensamentos, elevamos a Ti em gratidão, a Deus Pai de toda misericórdia, um agradecimento pelo dia de hoje, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela santa doutrina espírita que nos orienta os corações ainda enrijecidos. Agradecemos por todos aqueles que nos estimulam a sermos seres melhores. Mestre Jesus, nos abençoe a todos, abençoe todos os lares aos quais estamos vinculados e que estejamos unidos aos teus propósitos, né? Se conosco agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, o nosso sincero boa noite a todos, muita paz, fiquem com Deus e até uma próxima. Tudo de melhor.